Obrigado mesmo, agradeço, né, por ter aceitado esse convite e vir aqui bater um papo com a gente. Eu que agradeço, Emanuel. Muito prazer, muito grande estar aqui com você. Semana passada a gente tinha combinado, no fim, eu acabei tendo que ir para São Paulo, né? Mas estava aqui também uma bênção lá, o Cacá, né? O pastor Cacá. E bacana demais, hein? Amém. Mas estamos aqui juntos, né? Para poder estar compartilhando aí com todos os ouvintes. Legal, né, gente? Bom, você que acompanha a programação sabe como é que funciona já, né? O pastor Armando é o nosso convidado que está chegando aqui hoje, né? Primeira vez que ele vem aqui, talvez, espero que você volte mais vezes aqui, pastor. Com certeza. O pastor Armando gostaria que o senhor se apresentasse para quem ainda não te conhece. Amém. Bom, eu sou o pastor Armando, né? Aqui de Bernardino de Campos. Na verdade, a gente é comerciante também, né? Estamos no comércio já há muitos anos. E de um ano e pouco para cá, nós assumimos aqui a primeira igreja do Evangelho Quadrangular como pastor titular, né? Sendo que há quase 22 anos e meio eu fiquei como auxiliar do pastor Estevão, né? Do saudoso pastor Estevão, nosso sempre amado, né? Pastor. E algum tempo também com o pastor Israel na época, né? Então já faz aí na casa aí dos 25, 30 anos, né? Que a gente está aí na caminhada. Deus tem nos abençoado e é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, né? Podendo estar compartilhando um pouquinho daí da vida da gente. Que legal, né? Como o senhor falou agora de pouco, né? Por um período o senhor foi pastor auxiliar da primeira igreja quadrangular, né? Isso. Aqui em Bernardino de Campos. E está aí há poucos meses ou um ano como pastor titular? Um ano. Vamos fazer 2 anos agora em dezembro. E agora você está de vez que assumiu aí a igreja. Estamos aí, fiquei 22 anos e meio com o pastor Estevão. Uma época nós assumimos a igreja ali, a terceira igreja de Piraju. Eu e a minha esposa, né, a Suzana. E logo quando nós fomos para lá, que não estava sem pastor na terceira igreja, a gente viajava todo dia de culto, né? E aí quando o pastor Estevão veio para cá, ele pediu para que eu ajudasse, ele tinha uma dificuldade, né, de saúde, para que eu voltasse. Eu voltei, a Suzana ainda continuou indo 2 anos para lá, até que a pastora Odete, que é nosso superintendente, trouxe um casal lá de Salto de Itu, né? Para ficarem ali em Piraju, e até hoje eles estão ali, têm abençoado aquela cidade. Como é que é, né, essa diferença, né? Até então, o senhor era pastor auxiliar. Talvez as coisas não mudaram muita coisa. E hoje, está como pastor titular. Como é que é essa mudança? A responsabilidade, ela aumenta, né? Embora o pastor Estevão, com aquela dificuldade que ele tinha, né? De saúde, né? Então, praticamente a gente, como ele morava em Ourinhos, né? E a gente mora aqui em Bernardino, então a gente tinha mais facilidade de estar aqui resolvendo, né, situações, né, sempre debaixo da autoridade dele, sempre debaixo da permissão dele, né? E então foi um período assim de aprendizado, né? O pastor Estevão, uma pessoa assim, foi uma pessoa muito um paizão mesmo, né? Aquela pessoa sábia, aquela pessoa que tinha muito a ensinar, uma pessoa que abriu o Nordeste, né? Quadrangular, abriu ali a casa de recuperação Esquadrão da Vida de Bauru, que é uma casa de recuperação bem conhecida ali na cidade de Bauru, isso há muitos anos atrás. É uma pessoa que desbravou ali o Nordeste, né? Então, quando ele veio para cá, a gente ficou aí esses bons anos com ele, né? Aprendendo, e aí Deus permitiu, né? Ele passou a igreja para nós. Alguns meses depois ele veio a falecer, né? Mas a gente sempre guarda na memória com carinho, né? A imagem dele, a presença dele ali, tudo que ele nos ensinava, né? E uma pessoa que realmente nos trouxe muitos ensinamentos bons. O que eu acho legal, né? Assim, que eu acho interessante, né? A primeira igreja quadrangular, ela está aqui em Bernardino de Campos há quanto tempo, pastor? Você lembra de cabeça mais ou menos? Olha, eu não me lembro não, mas eu sei que tem pessoas ali na igreja que são da época da tenda, né? Começou porque a igreja quadrangular, na verdade, quando ela veio para o Brasil, ela começou nas tendas, né? Certo. E aqui em Bernardino também eu não me lembro, né, dessa época. Mas foi também, iniciou ali na tenda, se eu não me engano, ali perto, ali onde, para cima do Josué, ali, naquela região ali, acho que era um terreno ali, começou ali. E assim, né? E como é que é? O senhor sendo daqui de Bernardino há tanto tempo, né? Morador aqui há muito tempo, tem muita história para contar, a família tradicional de Bernardino de Campos, né? E, de repente, frequentando uma igreja de Bernardino de Campos, e aí
numa posição onde alguém que vem de uma cidade de Ourinhos e vem e assume uma igreja que o senhor já estava lá há tempo ali. Como é que foi entender isso? Na verdade, Manuel, eu sempre fui uma pessoa que fui muito submisso, né? Uhum. Então, e na época quando o pastor Israel estava aqui, ele era o pastor titular ainda. E aí surgiu essa igreja de Piraju, né, que estava sem pastor, sem a terceira igreja. Nós acabamos indo para lá e quando eu retornei, né, que foi por um convite do pastor Estevam, que aí já tinha assumido a primeira igreja aqui em Bernardino, então eu voltei para cá. Mas assim, sempre ali submisso, né, à autoridade dele, sempre, até creio que até por isso a gente pegou muita amizade, um carinho muito grande por ele, pela esposa. E aí Deus permitiu, né, que a gente permanecesse aí e agora assumisse a igreja. Bom, a gente sabe que, para quem já acompanha, ou para poucos que sabem, né, mais ou menos eu digo assim, o pessoal de Bernardino é muito familiar a gente comentar algumas coisas aqui, mas o pessoal que está de fora nos acompanhando, nesse momento, a gente sabe também que você chegou a ser, né, você foi vereador por alguns períodos, alguns períodos, né? Eu fui vereador 2 mandatos, né? Isso. E está no terceiro agora? Ou não, segundo? Não tô. Não tá, né? Dois mandatos foram... na época era presidente da Câmara, era 2 anos, né? Então fui presidente da Câmara 2 anos no primeiro mandato, fui presidente da Câmara 2 anos também no segundo mandato, e depois Deus permitiu aí que a gente viesse, né, à prefeitura. E como foi assim, por exemplo, isso que eu ia falar agora aí, né? Vereador, né? E depois chegou a prefeito da cidade, né? E como é que foi assumir a prefeitura, a gestão da cidade, né? Assim, porque a população, a gente o povo da cidade, né? A gente tem uma ideia, né? Tanto na vereança como no executivo e até mesmo, né? Como vereador, você acaba tendo uma visão tanto do legislativo como do executivo, mas quando você entra ali, realmente, né? Né, para assumir o negócio ali, você acaba vendo que a responsabilidade é muito grande, né? O prefeito da cidade e seu pastor. E como é que foi essa divisão, né? Divisão aí? Como é que foi? Assim foi, Manuel, foi assim, de forma tranquila. Eu até digo, né? Foi tranquila no sentido de que eu ainda não era o titular, né? Embora a gente tivesse à frente aí, como eu disse, né, por toda a dificuldade que o nosso pastor tinha de estar se locomovendo para cá, mas a gente tinha os cultos que eu fazia, né, durante a semana, que eram os cultos de sexta-feira, os cultos de domingo, quando ele não podia estar aqui na cidade, mas foi assim tranquilo, né, foi tranquilo, principalmente na parte assim espiritual, porque tudo que a gente fazia oração, né? Toda reunião que eu fazia com os secretários, com as pessoas que se reuniam ali, a gente sempre fazia, né, um momento de oração. Então, Deus dirigindo, Deus comandando ali, né? E é lógico, né, que nem eu disse, não é muito comum, né? Às vezes um pastor assumir, né, uma prefeitura. Mas quando Deus está na frente ali, a gente, né, Deus nos dá sabedoria, nos dá entendimento. É lógico, momentos difíceis, né, porque a política não é fácil, né, como eu disse, mas graças a Deus foi tudo bem. Que eu fico pensando, né, por exemplo, um gestor hoje, seja de qualquer outro, né, tipo de trabalho, ou de uma empresa, né, vamos dizer assim, um gestor de uma cidade é como se fosse praticamente administrar, na verdade, né, uma empresa, né? Que é a máquina pública que o pessoal fala. E o gestor, ele tem que, né? Momentos que ele tem que falar não, né? Só que aí acontece. É difícil, né? O gestor do município, né, na época, né, falava não. Mas e o pastor, né? Como é que ficaria as pessoas? Mas esse cara é pastor aí, tá aí, não sei o que e tal, né? Sabe, Manuel, que eu, graças a Deus, pelo menos assim, nunca chegou até mim, né? Uma reclamação em relação, né, ele é pastor e não pôde fazer esse tipo de coisa, né? Mas assim, eu sempre, a minha maneira de fazer política sempre foi uma maneira diferente. Eu não sou daquelas pessoas porque hoje a gente sabe que na época da política, né, tem pessoas que aproveitam daquele momento para
tirar vantagem, para pedir uma coisa, olha, me dá isso que eu voto em você, me dá aquilo que eu, né? Mas eu sempre fui uma pessoa tranquila, sempre, né? Até mesmo por ter comércio, né? O comércio também, o político que entra que é comerciante também passa uma dificuldade muito grande, né? Porque tem algumas pessoas que, infelizmente, acham que a política, que o voto, né? Ele vai ser dado diante daquilo que uma pessoa vai dar para você, aquilo que vai te oferecer ali do comércio seu, mas eu sempre soube separar tudo isso, que eu né? ia falar, separar, né? Separar isso daí. Então, eu falo que nos 4 anos que eu estive na prefeitura, né, à frente da prefeitura, olha, eu acho que 1 ou 2 vezes que eu tive assim pessoas ali em casa pedindo uma coisa ou outra, tal, né? Porque a gente sempre fazia de uma forma, assim, uma forma normal, uma forma que, né? Olha, tá precisando de algo que é da saúde, a gente, né, ligava ali, é lógico, né? Você vai dar o apoio, você vai dar. Então tinha as pessoas responsáveis ali para fazer tudo isso, né? Mas realmente, você tem coisas que você quer fazer, né? A sua próprio coração fala, né? Para estar fazendo, ajudando isso, ajudando aquilo, e às vezes foge, né? Daquilo que é permitido, né? Isso às vezes acabava até constrangendo um pouco a gente, mas, né, faz parte do ofício, né? Faz parte do. Mas a gente sempre procurava resolver, né, as situações de uma forma assim adequada. Legal, né? Você vê. Você também teve academia também, o pessoal fala, você teve uma academia? Tive. Teve uma academia que na cidade, dedaram você, o Bruninho dedou você, o João Ivo dedou você. Na verdade, eu sou formado em educação física. É isso que eu ia falar, você teve professor também, né? Eu me formei há muitos anos atrás, né? E na época que eu me formei em Piracicaba, na Unimep, na Universidade Metodista de Piracicaba. E logo depois que eu me formei, eu vim para Bernardino, eu montei uma academia e fiquei com a academia acho que quase 7 anos, né? E muitos alunos não tinham academia nenhuma na cidade, era só eu que dava aula. Eu dava aula na escola no Abreu Sodré, dava aula no Calderaro, dava aula no Inocêncio e ainda dava aula na academia. Então foram alguns anos aí de atividade física, né? Inclusive eu gosto, né? Até hoje a gente pratica, né? Esporte, academia, né? É importante isso, né? Mas eu sou formado, tive aí, na época não tinha professores para ajudar, acabei ensinando, né, alguns alunos, né, a me ajudar, porque aí eu acabei entrando no comércio também, logo depois eu me casei, né? E aí nós ficamos sócios ali da loja de calçados, e aí tinha que repartir mais uma parte, né, das tarefas da gente, né? Mas graças a Deus deu tudo certo aí, mas realmente eu sou formado em educação física, tive a primeira academia aqui em Bernardino e boas lembranças, né? Hoje eu vejo alunos aí que hoje eu tô ali na academia do Evandro, né? E o Evandro fala, ele foi meu professor, né? E hoje ele é meu professor. Então tem várias pessoas que a gente encontra na rua, ou foi aluno na escola, né? Uma das 3 escolas aí, e também na época eu dei aula me esqueci o nome agora, quando começou ali no Hotel Bernardino, e na Evolução, né? E também na academia. Então a gente até hoje encontra as pessoas, né, que se lembram daquele momento, né? Um momento bom na vida da gente. Que legal, né? E as pessoas lembram ainda, né? Lembro. Eu lembro que você teve uma época que você começou uma pizzaria também, né? Agora você tem uma agora aí, né? Mas você começou, era um ponte, a galera se reunia tudo ali, eu lembro, né? Do lado da loja, na verdade, assim, eu sempre gostei de fazer pizza, né? Sempre gostei de fazer. E a gente começou a fazer para a igreja, né? O pessoal que ele cuidava dos jovens, eu era coordenador regional dos jovens aqui da região de Ourinhos. E aí a gente fazia pizza pro pessoal ir para congresso, para comprar som para a igreja, para fazer atividades que às vezes tinha pessoas que não tinham condições ali, a gente acabou fazendo pizza, fazia rodízio na minha casa. Aí eu acabei abrindo ali do lado da loja, nós fizemos ali, a princípio era um carrinho de pizza, né? E depois nós fizemos uma parede separando ali onde hoje é outlet ali, né? A nossa outlet. Mas a gente era só mini pizza. Só mini pizza. Mas aí eu acabei entrando na política, nós alugamos ponto, eu parei, né? Mas é algo que estava ali na raiz, gostou, né? Na raiz. E acabei agora, depois que eu saí da prefeitura, acabei montando novamente, né? Legal, né? Você também faz bastante coisa também, né? Oh, meu Deus do céu, né? O que mais você faz além de tudo isso daí? Correr um pouquinho, tem, né? Mais alguma coisa guardada aí? E como é que tá sendo, pastor?
né? A gente falou no início, né? Como é que está sendo agora estar ali como pastor titular, né, da igreja, né? Outros ares, né? As decisões são diferentes, né? E muitas das vezes também tem coisas que tem que dizer sim, tem coisa que dizer não, tem que cuidar dessa juventude, porque a juventude ela quer, ela quer inovar, né? E às vezes tem que dizer não, né? Você está na liderança, né? Tudo que diz respeito à liderança exige de você uma responsabilidade, né? Todos os lugares, né? No trabalho, na loja, né? Na pizzaria, a gente sabe que... E na igreja não é diferente, né? Na igreja ali são várias pessoas, é mais pessoas do que uma, né? Você está comandando ali uma loja com com alguns funcionários, né? Mas a responsabilidade aumenta, lógico, né? Aumenta. Graças a Deus hoje tem o Lucas ali que está tomando conta dos jovens, né? E a Rafaela, então a gente já tira um pouco da responsabilidade, porque na época quando nós fomos para a igreja, na verdade nós fomos num convite, né, do pastor, da época o pastor Israel, que era para cuidar dos jovens, né? Para cuidar dos jovens. Aí nós acabamos assumindo, tinha uma juventude grande, né, na época. Aí nós acabamos assumindo a coordenadoria da região por 3 anos, né? Eu fui coordenador regional na época do superintendente pastor José Jorge, e isso trouxe experiência para nós, né? Trouxe experiência muito grande, lidar com jovens é diferente, né? Hoje a gente vê que as coisas estão se tornando um pouquinho mais difícil, né? Até mesmo as igrejas, né? Depois da pandemia deu uma balançada, né? E a gente, graças a Deus, a gente está aí começando novamente a reestruturar tudo, mas foi um período aí que a pessoa se acomodou, muitas pessoas passaram a assistir o culto pelo Facebook, né, pela internet, então já se acomoda um pouco, mas são coisas que a gente tem que enfrentar, né, e ser líder realmente é algo assim, uma responsabilidade, né, como eu disse, o sim e o não tem que ser dito, né, não adianta a gente querer só. E às vezes tem pessoas que às vezes acabam não aceitando, né? Ou não. Mas, graças a Deus, a gente tá. Deixa eu perguntar pra você uma coisa, né? Hoje, então, pastor titular da Igreja Quadrangular, né? Daqui de Bernardino. Já tá há 2 anos, você acabou de falar aí. Mas assim, você gosta de política? Eu gosto de política, eu gosto. Né? Eu gosto. Porque a política, na verdade, Manuel, uma vez eu li algo referente a isso, né? Porque a política. Tem pessoal, eu não gosto de política, tal, mas se você for ver, tudo é política, né? Sim. Você vai sair aqui agora na rua, né, se a calçada tiver com um buraco ali na rua, já é política. Mas, poxa, né, não tem um recap aqui, né? E você vai em tal lugar, então a política acaba envolvendo, né, a pessoa, né? E a política é uma área assim que se você estando ali, né? Você tem condições, né, de realizar alguma coisa, né? Atualmente você falou agora que você não está mais, né? Mas assim, você pretende ainda um dia voltar? Continuar com isso daí? Eu acho que não. O não você acha que não? Olha aí. Até em casa também, minha esposa Suzana também se bem que ela gosta de política, né? O pai dela foi político aqui, o seu Balego, muito tempo, né? Mas eu acredito, no momento eu não penso, não. Ainda mais agora que a gente assumiu a igreja, né? Então, tá à frente da igreja, porque até então eu era o pastor auxiliar, né? Então você tinha. Porque eu falo assim, que quando eu estive na prefeitura, nem na loja eu não conseguia ir mais, né? Porque na loja faz 30 e poucos anos que a gente tem, 36 anos que a gente está ali na loja, uma loja de 60 anos, né? Mas as compras ali, por exemplo, de coisas masculinas, né? Eu que comprava tudo. Então, nesses 4 anos, eu praticamente ia lá de sábado de manhã, e sabe quando você chega num local, você fica meio desorientado, ficava ali e acabava indo embora. Então, e depois a gente abriu uma outra, o outlet do lado, né? Que, enfim, eu vou para São Paulo pelo menos uma vez por mês fazer compras. Então, eu tive que deixar tudo, né? O vereador não, né? O vereador tem ali os seus os dias, né, da sessão de Câmara, né? Que não te toma tanto tempo, mas a prefeitura é 24 horas, não tem como você querer fazer uma outra. É lógico, o culto eu fazia, os cultos à noite, né? Eu fazia o que era, né? Estava na responsabilidade minha ali.
Mas durante o dia, praticamente, aí você tem que viajar muito, ir atrás, né? Então é difícil. Mas você não sente falta, não, né? Não, não sinto Porque falta. tem gente que gosta de política, né? Tem gente que gosta, né, Não, vamos dizer mas assim, eu não- respira política, né? O cara fica sem, ele fica, não, eu mas quero correr atrás disso, eu quero voltar para isso. Não sinto falta. Não é algo assim que me deixa, não. Então, assim, atualmente você fala, eu não quero mais Não, voltar com isso daí. não. Apesar porque tem vários impasses, várias coisas acontecem, né, nessa caminhada do Sim, político. Ele tem hora que ele é aplaudido, mas tem hora também que ele é bastante pancada, né? Principalmente hoje, né? Porque a política é como um time de futebol, né? Tem um que torce por você, o outro que às vezes vê que até as coisas estão fazendo de uma forma correta, mas acaba indo contra, né? Então, e hoje a internet, a rede social, ela, é lógico, é uma forma da pessoa se expressar, né? Tudo, mas a gente vê, às vezes, acaba vendo muita maldade, né? Eu acho que o mais difícil, né, é ser político, né? E ainda mais ser político cristão. Cristão. Aí é mais difícil ainda. Com certeza. Né? É mais Com difícil certeza. ainda, né? Então, é assim, essa é a minha opinião que eu coloco aqui. Porque você falou agora, né? Eu assumi a igreja como pastor, né? E hoje você, querendo ou não, você é um líder religioso de uma grande igreja da cidade, né? Uma igreja que está há muito tempo na cidade, entre todas que tem aí. Né, que tem uma grande quantidade de fiéis ali que estão ali, né? Famílias que cresceram ali tudo. E hoje você está ali à frente da igreja ali. Então, de repente, assim, né? Trazer a política para esse, né? Acho que fica um pouquinho complicado, né? Fica. Tem pessoas que, às vezes, dentro da própria igreja, né? Tem pessoas que concordam, tem pessoas que acham que não deve. Então fica aquele o sim ou não, né? Mas então eu acho melhor a gente ficar fazendo a obra de Deus. É que tem gente, né, pastor, que entra pra política porque depende de política, né? Ah, sim, O senhor, graças a Deus, o senhor tem seus bens, né? Você não depende disso, né? Mas tem gente que entra porque é pra depender de política, pra depender da política, né? E é diferente com aquele que entra com a intenção de ajudar. Tem gente que entra com a intenção de ajudar, né? De fazer alguma coisa em prol da cidade. Né? Isso que eu fico pensando. Mas assim, a gente entrou nesse assunto porque eu acho que é bem abrangente, né? Não, com muito cuidado, né? Com muito respeito, né? A você, aos demais que a gente conhece, né? Todo o poder público da cidade, cada um que eu conheço, tem amigos meus, né? Amigos nossos, né? Que estão ali, te respeita a todos, né? Mas assim, esse é o ponto de vista que eu tenho, sabe? Eu acho que, no meu ponto de vista, né? Não deveria misturar as duas coisas, mas, né? As pessoas são livres, né? As pessoas são livres para isso daí. O pastor Armando, você pode falar assim de um momento difícil, assim, que o senhor já passou, né? Assim, fique à vontade, o que o senhor quiser falar, o senhor fala, se o senhor quiser falar, não tem problema nenhum, tá? A gente respeita isso também. Certo. Com muito respeito, com muito carinho. A vida da gente, né, Manuel? A gente sabe que ela tem os seus momentos felizes, os seus momentos de tristeza, né? A gente às vezes gosta de falar dos momentos felizes, mas de tristeza a gente acaba, né? Eu principalmente eu sou meio, né? Mas é o que diz lá na passagem lá que Jesus falou, né? Sobre os fundamentos, né? Sobre aquele que fundamentou a sua casa na rocha, né? Veio o vento, veio a chuva, veio, né, o tempo ruim ali, aquela casa permaneceu em pé, né? E aquele que fundamentou a sua casa na areia, né? Veio o vento, veio a tempestade, veio o tempo ruim ali e a grande foi a queda, né? Então a gente vê que as dificuldades, né? Nessa própria passagem de Jesus, ela fala que o momento difícil, ele não vem só sobre aquele que está ali alicerçado na areia, né? Ou seja, distante de Deus, longe de Deus, mas vem tanto numa casa como na outra. A diferença é que aquele que está sustentado na rocha, ele permanece em pé, né? Permanece ali, permanece em pé, né? Então, teve, nossa, momentos aí, né, na vida da gente, principalmente um momento aí muito triste, que acho que todo mundo, né, sabe que aquilo que a gente passou aí, né, na família, eu até fico meio assim Eu não quero me alongar, pastor, não, com muito respeito, né? Vamos tentar resumir, para não quero fazer isso, não é do meu feitio isso. Como que o senhor lidar com as perdas? Como é que lidar com as perdas?
lidar com as perdas estando na presença de Deus, fundamentado na presença de Deus, sabendo que Deus ele está no controle de todas as coisas, nada sai do controle dele, né? E confiar, né? Porque se você começar a questionar, mas por que disso, por que daquilo, por que dessa forma, porque aí você começa a ficar, a cabeça sua começa a ficar, né? Mas tem que ter fé, confiança, saber que é Deus que controla tudo, né? E a palavra de Deus diz, os nossos dias estão nas mãos dele, e é dessa forma que a gente consegue superar aí, orando, Deus. né? Na presença de Deus. Recentemente, né? O senhor passou um momento difícil, né? Com a sua esposa, né? Ela teve um momento muito difícil, né? Que aconteceu com ela. E como é que foi, assim, um breve resuminho, né? Que o senhor acompanhou? Como é que foi todo esse processo? Foi algo assim também, Manuel. Aí eu também vimos a mão de Deus, né? Porque se não fosse Deus ali nessa situação também, né? A princípio ela começou a apresentar uma febre, né? E no momento que ela estava tendo febre alta, era aquele momento que todo mundo estava com dengue, com Covid, né? Uhum. E o Lucas estava atendendo ali na Santa Casa, no setor de Covid, fazendo. Ele estava aqui no posto de saúde aqui em Bernardino. Aí ele falou: mãe, vem aqui, vamos fazer o teste. Fez o teste, não deu nada. E aí, logo depois, fez um exame de sangue, deu uma infecção muito alta. Ele pediu uma tomografia. Resumindo, né? A tomografia também indicou ali uma pneumonia muito alta. E ele falou: pai, leva a mãe para Botucatu, que é o lugar que a gente sempre tem muito parente lá, né? Que eles nasceram todos lá, então a gente tem e leva para lá que aqui nós não vamos ter recurso suficiente. A mãe está com uma infecção muito muito alta. Eu levei rapidinho. Aí ela ficou internada quarta, quinta, sexta, sábado, domingo ela teve que ir para UTI. Domingo à noite teve que entubar ela. Né? E aí também ali tava com algumas dificuldades ali. Aí nós temos um cunhado nosso, né? Um concunhado, que é o Dr. Benhur, e junto com o Lucas eles foram para Botucatu. O Dr. Benhur hoje ele faz transplante de fígado, né? Especialista. Especialista. E aí ele falou: olha, Armando, se a gente não transferir ela daqui, não sei, né? Se ela vai conseguir, né? E aí falou: bom, vamos transferir. Aí foi transferir ela para Sorocaba. E ali, porque ela estava tomando antibióticos e não se sabia ainda a bactéria que estava. Meu Deus do céu, que luta. Então tomava tomava outro, e não estava, e a febre continuava. E aí começou a ter o problema né, de respiração, que foi a causa que precisou entubar ela, né? E aí ele falou: lá em Sorocaba tem um infectologista que é da minha confiança. E aí nós fomos, e por isso que eu falo que é por Deus, né? Que esse infectologista ele estava fazendo ali um estudo, né, de bactérias, e ele pegou aquele material, levou e falou: olha, usa esse material para a gente identificar aqui. E aí identificou a bactéria, aí entrou com o medicamento certo, mas mesmo assim ela ficou ali 13 dias entubada, né? E foi assim um período muito difícil, porque a gente estava numa cidade estranha, uma cidade, né? Fiquei ali todo o tempo ali junto, mas aí Deus foi tomando conta de cada momento, cada dia, e as coisas aí foram melhorando, né? O pulmão, o lado esquerdo dela estava inteirinho já os médicos que viram aquela foto ali do pulmão falaram: olha, não tinha muita esperança, né, mas graças a Deus, né, aí descobriu aí a bactéria, entrou com o medicamento correto, foi feito tudo que, né, foi necessário. Ela estava com dreno no pulmão, estava com dreno de alimentação, estava com os acessos aqui no pescoço, né, o tubo, enfim, estava, mas graças a Deus ela recuperou bem, né, e tá bem, graças a Deus. Mas foi assim, foi algo assim de Deus mesmo, a recuperação dela, porque em tudo nós vimos ali a mão de Deus agindo, né? Foi algo sobrenatural, né? Foi. O testemunho, assim, né? O testemunho dela ali na UTI, né? Aquilo que Deus permitiu, né? Ela presenciar ali na UTI. Então foram momentos assim, realmente da mão de Deus mesmo. Olha só. Mark Silva, boa noite. Obrigado pela audiência, né? Ligado com a gente na live, né? Deus abençoe, viu? O Wesley Sanches aqui também, ó, né?
Aqui, ó, falou pro senhor aí, ó. Wesley Sanches. Pastor Armando é demais, né? Isso que é o legal, né? Deus abençoe ele. Isso que é legal, né? Isso é importante, né? Isso daí, às vezes, é um fruto que a gente colhe, né? Manter a nossa integridade, né, pastor? Amém, amém. Isso, né? Acho que o maior testemunho é esse, né? Às vezes fala, mas o testemunho, tá? Mas o testemunho é a vida da gente, é o dia a dia, né? Se preservar muito isso, né? Porque as pessoas olham muito, né, para a nossa. Aquilo que a gente é no dia a dia, né? Aquilo que a gente. O comportamento, né? As palavras. Então a gente tem que ser aquilo que é num lugar e não ser no outro e demonstrar em tudo isso, né, a presença de Deus na nossa vida, né? Antes de se convertir ao evangelho, né? O senhor também foi líder de uma das religiões, é isso mesmo? Na verdade, assim, eu fui coroinha desde pequeno, né? Aham. Esses dias eu estava lá no Juninho Pérez, lá, ele estava se lembrando que eu e ele fomos coroinha juntos, Olha né? só. Na época do Padre Geraldo. Jogava bola também? Jogava. Jogava bola junto. Opa, eu, o Juninho, o César Fred, né? Então o senhor era bom de bola também. Eu sempre fui. O era goleiro. Goleiro. Quando o cara fala que é goleiro. Goleiro. Mas eu sempre joguei no gol, nunca joguei na linha. Desde pequeno. Que bom mesmo? Sempre. Eu gostava mais de salão. Salão. Ixi, salão é bom lá, né? Mas aí eu jogava bastante. Mas eu fui coroinha, né? Fui coroinha, foi um outro momento também que a gente tinha ali frequentava, mas não tinha aquela responsabilidade, sim. né? Aí foi crescendo, me casei, né, na igreja católica, tudo, tenho o maior respeito, né, tenho muitos amigos, né, na igreja. O senhor não chegou a ser líder da carismática não, também? Fui líder, então, aí que a minha cunhada, Ivanilda, né, dentista, né? Sim. Ela tinha ela tinha o Afonsinho, né, que era o menino mais velho dela, e ela tinha o Rafael. O Rafael, ele era afilhado nosso, né, meu da Suzana, afilhado de batismo. Certo. E o Rafael, num determinado momento, ele pegou uma hepatite muito grave, né, que só poderia resolver com um transplante. E aí a gente todo mundo orando, né, aí o pessoal falou, por que vocês não vão ir? Eu e o Chimé, não. No mesmo dia. O Chimé trabalhou muito tempo ali com meu sogro, né, na loja de calçados, na loja de materiais, então, por que vocês não vão na renovação carismática, pede oração, e a gente começou a frequentar, né, infelizmente, Deus sabe de todas as coisas, né, Deus achou por bem levar o Rafael, né, ele não conseguiu se recuperar, né? Ele era novinho ainda, mas não conseguiu. E para nós foi um baque muito grande, né? Para mim, para Suzana, porque ele era filhadinho nosso e, enfim, né? Só que nós começamos a frequentar os grupos de oração e continuamos. Às vezes a pessoa vai, não consegue, desiste, né? Mas Deus eu creio que Deus tinha um plano ali já, né? E nós continuamos a caminhar. Logo depois já começamos a orar e começamos já a estar pregando. E como que o senhor chegou na igreja evangélica? Então, aí eu era líder, né, um dos líderes ali da renovação. E aí teve um momento em que Deus, eu tive assim uma experiência muito, muito, muito grande, assim, muito marcante na minha vida, que foi o momento em que Deus falou comigo, né, num sonho. Olha, que legal. Falou assim de uma forma, eu tive um sonho. Conta pra nós aí, vai pro corte isso daí, hein? Conta pra nós. Eu tive um sonho e na outra semana aconteceu tudo o que eu tinha sonhado. Capaz. Tudo. Meu Deus do céu. E aí eu vi que era um momento, né? Que era um chamado de Deus, né? Foi uma vez a gente estava orando, a gente sempre orava lá na igreja. Eu, o Ximenes, o Cabral, falecido Cabral, né? Sim, eu conheci ele. O Dario, que era gerente da Caixa Econômica Federal, e a Solange, que era a esposa do Cabral. E aí a gente ia 2 vezes por semana de madrugada orar, e em um determinado momento Deus me deu uma visão, né? Mostrou eu, o Ximenes, o Cabral e o Dario de terno e gravata. Né? Deu essa visão para mim. Um sonho? Não, orando, em oração. Olha, que em oração. Lá na igreja, E aí eu falei, olha, terno e gravata, eu acho que é seriedade, né? Um compromisso, né? Aí vamos orar de novo. Aí Deus deu a mesma visão. E aí passou-se uns 5 anos, mais ou menos, né? Saiu o Cabral, foi o primeiro o Dario,
Ele foi, é pastor, né? Aí o Cabral também saiu pastor. Aí o Ximenes saiu, fez o curso de pastor. E aí, por último, fui eu, né? Você foi o último que foi deles. fiz aí eu vi aquela visão que Deus tinha dado se cumprindo, né? Porque não foi nada programado, não foi nada pensado, foi algo que Deus mostrou e 4, 5 anos depois aconteceu, né? E aí, no momento em que eu falei, o sonho, né? O sonho foi um sonho meio longo, né? Aham. Mas tudo o que Deus mostrou nesse sonho aconteceu na outra semana. Aí eu vi que era o momento, eu tinha um convite para estar cuidando dos jovens, né? E aí também foi uma direção de Deus, porque a gente estava orando e a esposa do Cabral, na época, não sabia o convite que eu tinha tido, e ela viu assim na frente como se fosse uma classe de alunos, né? Olha que legal. E não tinha professor. E quando ela contou essa visão, né, eu entendi o que era, porque era o convite que eu tinha recebido para a gente estar tomando conta dos jovens, né? Eu e a Suzana. Então foi um momento ali, o início, né? Não foi fácil, né? Porque a gente sabe que você se desligar, né, de algo que Essa migração, né? há muitos anos, né? E eu também não queria entrar em conflito com ninguém, principalmente com família, né? Porque assim, é uma família tradicional, né? Entendi. Então, mas Deus foi preparando, Deus foi, né, colocando as coisas no lugar. Hoje, graças a Deus, a gente mantém essa mesma amizade com todo mundo, né? Com as pessoas, um bom relacionamento. Eu oro por muitas pessoas que são da renovação, que são católicos, né? O pessoal procura a gente. Então, né, eu acho que isso é importante, né? A gente manter esse vínculo, né, com as pessoas. Que legal, né? A Vânia Benetti, né? Esposa do pastor Maurício Benetti. Vânia, Tá ligado com a gente aí. também. Pastor, eu agendei com ele, vai estar aqui terça-feira aqui com a gente aqui. Pastor Maurício, olha que agendei bênção. com ele. Graças a Deus. Segunda-feira tem oração na igreja, irmão. Eu não vou, né? Mas vamos na quarta tem culto. Não. Tá bom, pastor. Hora terça, você acha que ficou outro dia pra mim. Tá bom, pastor, vamos na terça então. Tá bom, então tá joia. A pastora Cíntia que estava antes, que a live caiu, gente, depois a gente voltou, né? O Mauro também ligado com a gente. A Rosa Maria Antunes, a irmã Rosa lá da igreja, lá em cima, lá com a gente, Amém. né? Diaconisa lá, também. né? Obrigado a todos vocês acompanhando. Mas, pastor, geralmente, quando as pessoas elas vêm para a igreja, é porque um amigo convidou, né? Você falou que você teve uma revelação, mas como que foi chegar até lá? Alguém chegou em você? Alguém convidou você? Ou a convivência com os amigos ali e acabou vindo? Então, na verdade, mano, foi um convite que eu tive, né? Mas assim, eu tinha uma certa resistência, né, para ir para quadrangular por algumas coisas que aconteceram na época, né? Então, eu tinha muita amizade com o pastor Sérgio da Igreja Batista lá de Piratini, certo. né? Fui algumas vezes ali na quadrangular de Chavantes, com a pastora Edelba. Eu tinha muito contato com o pastor Daniel, na época era aqui da Igreja Presbiteriana. Sim. Né? Inclusive, fiquei muito tempo com eles ali, eu às vezes dava aula na escola bíblica, eles ficaram 1 ano sem pastor uma época, e eu fiquei fazendo os cultos, né? Aí eu já estava na quadrangular, né? Mas eu fazendo os cultos no domingo à noite e fazendo a escola bíblica dominical ali de manhã, né? Então, eu tinha assim uma certa... Eu comecei a frequentar, a conhecer, né, as igrejas, mas aí essa revelação que Deus deu para a irmã Solange, né, a esposa do Cabral, foi assim a resposta que eu queria, né? Então já tinha o convite. Tinha o convite. Sonho, tinha o convite. foi só a revelação que complementou. Isso justamente. Eu tinha um convite para cuidar dos jovens, mas eu ainda tinha uma certa resistência por algumas coisas que aconteceram lá atrás, tal, e eu não aceitava muito, né? Mas a hora que ela falou do sonho, da revelação que ela teve, a classe ali, sem professor e tal, eu falei, não tenho dúvida, porque é realmente o convite, e ninguém sabia disso ainda, né? Então era só eu e a Suzana, e aí falaram, é aí mesmo que... E aí o pessoal já estava ali, né? O pessoal que também tinha a Andreinha, Fabinho, né? O pastor Maurício Toledo. Eles já estavam lá, então. Eles que estão antes de você, né, então? Oi? Eles estão lá antes do senhor, então. Tá, eu fui assim, o Ximenes. Então, realmente... mas Deus preparou, né? Que tivesse ali, e Deus já estava antecipando, né, aquilo que estava acontecendo hoje, né? Na verdade. E vou aproveitar o comentário que você falou aqui agora, né? Você era um líder carismático, né? Da Igreja Católica. Para quem não sabe, né? Uhum. Era um dos líderes lá.
E como é que foi? Você me deu essa deixa, então eu vou aproveitar esse ganchinho aqui, mas você fala dentro do possível, tá? E como é que foi a aceitação da família? Uma família tradicional, você falou agora de pouco, né? Católica, né? E aí o Armando vai e se converte. Ai, ai, ai. Como é que foi esse processo todo? Na verdade, a minha conversão, ela começou ali na renovação carismática, porque Ah, tem um trabalhar a de Deus renovação ali. carismática na época era assim. Eu acredito que hoje ainda, né, aconteça muita coisa ali. Mas foi um momento assim muito. Uma experiência muito grande na vida da gente, sabe? Que nem eu falei, eu comecei ali devagarzinho, indo atrás de oração pro nosso afilhadinho, né, o sobrinho. E aí a gente começou a participar, quando, de repente nós começamos a orar e começamos a participar de encontros que tinha, aí nós já começamos a estar pregando, né? E eu sempre gostava muito, sim, dos dons, né? Dos dons. E na época, os dons espirituais ali era, assim, algo tremendo, sabe? Deus se manifestava, assim, de uma forma muito poderosa. Então a minha conversão, na realidade, foi ali dentro mesmo, a conversão, né? E comecei a buscar os dons, comecei a buscar, né, aquilo que o Espírito Santo ele realiza na nossa vida. Então nós começamos ali dentro, né? E depois foi uma continuidade, né? Uma continuidade daquilo que Deus já estava fazendo lá dentro da renovação carismática, né? Na vida da gente. Mas você perguntou da família, né? Família tradicional, família né, italianos, né? Então a dificuldade que eu tive mais foi com meu pai, né? Aham. Porque meu pai, a minha mãe, né, mais maleável, né? Mas também a gente percebia que não tinha, não era, né, algo assim. Mas era algo que Deus, né? Deus estava falando no meu coração, então não tinha como assim a gente questionar, né? Então eu tive assim uma certa dificuldade ali com o meu pai, mas depois já passou também, Aham. foi passando, né? E eles entenderam, né? Tiveram que entender que realmente era Deus chamando, Deus que, né? Que nem eu não sei quem da minha família que fala, até a Suzana até sempre tira, né? Dá uma que a minha avó orava para me ser padre, né? Porque a minha avó era muito religiosa, né? A mãe da minha mãe, do meu pai também, mas da minha mãe era aquelas pessoas bem religiosas, pessoas que Tradição, naquela né? época Tradicionalista tradição, da católica. usava véu, né? Aham. Todo aquele na igreja antiga, né? Certo. Então eles falavam que eles oravam, mas bom, não foi padre, né? Mas hoje ele é pastor, né? Tá Então bom? tá bom. Então eu acho que Deus sabe de todas as coisas, né? Então a gente está aí na caminhada para colaborar, né, com o reino de Deus, né, que não tem placa, não tem, né, divisão, e vamos seguir junto aí, né, fazer a obra de Deus. Que legal, né? Devagarinho, né? As coisas vão acontecendo ao tempo de Deus, né? Deus tem um Com chamado para certeza. todos nós, né? Mas acredito que é que assim, no pessoal mais antigo, né? Hoje em dia, assim, a pessoa ser cristã, ser evangélica, é fácil ela ser, né? Basta que ela queira, É, é fácil, né? Mas nesse tempo aí, o pessoal era um pouco mais resistente, né? mais resistente. Tava no início de tudo, né? Hoje em dia tem várias igrejas, né? Talvez eram poucas igrejas que existiam na época Aham, e eram igrejas às vezes tradicionais grandes, né? Hoje tem é. pequenas igrejas, tem várias igrejas, então não tem tanta dificuldade, né? Mas naquele tempo lá era um pouquinho mais difícil. Bom, pastor, eu acho que agora, né, é a hora de deixar. Você quer falar uma palavra? Ler um salmo, alguma coisa, uma mensagem? Curtinho. Eu só gostaria de deixar aqui, Fique né? à vontade. Fique à vontade. Eu sei que, né, como você anunciou aí, muitas pessoas, né, em vários lugares chega, né, a programação da rádio, né? Sim, chega sim. E é um momento, né, um momento propício. Eu até separei aqui um versículo da palavra de Deus lá de Filipenses que fala, né, para que nós não andemos ansiosos, né, por coisa alguma, mas em tudo apresentemos os nossos pedidos a Deus com oração e súplica, e a paz de Deus, né, a paz que excede todo o entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então, eu sei que de repente pode ter alguém, né, nesse momento aí nos ouvindo, talvez você esteja aí enfrentando um dia difícil, né? Alguém pode estar nos ouvindo e tem enfrentado um dia difícil, um momento difícil que esteja enfrentando na sua vida, né? Cheio de dúvidas às vezes, preocupações,
dificuldades que a vida, né, ela nos coloca, né? Mas eu quero lembrar que a você de algo poderoso, né, que diz a palavra de Deus. O Senhor, ele continua sendo o mesmo. O Senhor continua sendo o mesmo que era anteriormente, aquele que um dia, depois ali na pregação, né, do Monte das Oliveiras, ele, um lugar maravilhoso ali em Israel, né? Ele chegou, ele falou: não andeis ansiosos por coisa alguma, né? E hoje as pessoas estão ansiosas por aquilo que vão vestir, por aquilo que vão comer, por aquilo que vão precisar no dia a dia. E às vezes a preocupação é até algo assim necessário, né? Mas nós não podemos deixar a nossa preocupação em tudo isso. E tem pessoas que às vezes acabam não vivendo, né, pensando, mas e amanhã? E amanhã pertence a Deus, né? Amanhã pertence ao Senhor, entregar nas mãos dele, deixar que ele venha agindo, né? Ele continua, né, no controle de todas as coisas, né? Ele continua controlando, ele continua dando direção. Ele não perdeu e não vai perder o endereço da vida de nenhum de nós, principalmente de vocês que estão nos ouvindo, né? E talvez esteja passando por este momento difícil que eu falei. Então a Bíblia, ela diz aí em Filipenses que nós lemos, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Coloque tudo na mão de Deus, deixa Deus agir. O próprio Jesus, um dia, lá em Mateus, ele diz, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então entrega a tua vida para Jesus. E eu tenho certeza que tem pessoas que possam estar nos ouvindo agora, ou vão estar nos ouvindo, né, num outro momento, e que estejam passando, né, ou vão estar passando por um momento difícil. Mas coloque tudo na mão de Deus, deixa Deus agir, abra o teu coração, né, e dê liberdade, né, ao Espírito Santo dele agir na vida de vocês. O que a gente pode deixar aqui essa mensagem para todos aqueles que estão nos ouvindo aqui nessa noite. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, né? Já agradeci no início e novamente agora, né, agradecendo, né? Fico muito feliz de você aceitar o convite de estar aqui, né? Entre você e os demais pastores que estiveram aqui. Acho que está batendo já quase todos os pastores e todas as igrejas da cidade eu consegui trazer aqui. Olha que bênção. Já vieram aqui. Talvez falta uns 2 ou 3 ou até menos, mas assim, quase todas as igrejas. Tem mais umas 2 ou 3 para chegar aqui. Mas se Deus quiser, devagarinho a gente vai conversando com eles aí. Com certeza. E vamos trazendo aqui, né? E quando o pastor não pode vir, manda representante. Tem igreja que já veio, acho que 2 a 3 representantes trazer a palavra aqui, né? Já convidei para vir aqui conversar com a gente, fazer um bate-papo. Mas é isso, pastor Armando. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, mano. Agradeço aí o convite, né? Fico muito feliz de poder estar aqui. É uma oportunidade que a gente tem de estar compartilhando um pouquinho, né, da vida, relembrando algumas coisas, tanto na vida espiritual, como também aí, como você lembrou aí nas atividades, né? No primeiro momento aí, do meu primeiro trabalho que eu tive foi quando eu me formei em educação física, tudo. Então, são coisas assim boas, né? Da gente estar lembrando, ter que estar compartilhando. Às vezes, que nem você falou, às vezes a pessoa conhece a gente, mas não sabe, né? Como começou tudo, como que, né? A gente... Mas, graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida, por estar aqui hoje, pela vida, pela sua vida, pela rádio. Obrigado. Né, que Deus continue abençoando, que as pessoas possam fazer aí o seu registro, né? Só se inscrever no canal. Inscrever no canal, porque a gente vê que é um canal e é um canal de bênção, né? Um canal onde a palavra de Deus está sendo divulgada e está atingindo aí tantos lugares que, se a gente fosse pensar, como é que eu vou pregar lá em Fortaleza, né? Como é que eu vou pregar lá no Paraná, lá na Bahia? Às vezes Deus chama, mas às vezes a maneira mais fácil que Deus tem utilizado os dias de hoje é realmente a internet, né? Que Deus te abençoe, abençoe essa programação, que você seja sempre um canal aí nas mãos dele. E aqui está aberto. Os pastores que quiserem vir aqui, só entrar em contato comigo, né? Que a ideia do podcast é isso aqui mesmo, viu? É bater um papo, deixar a coisa fluir, né? Sempre com respeito às pessoas, né? Que a gente tem essa ideia, não para polemizar ninguém, criticar, não, jamais, né? É um bate-papo, né? É isso aqui, o podcast ele é isso, né? Ele é esse bate-papo, para conhecer a pessoa. Conhecer, com certeza. Né? Conhecer, eu acho isso um negócio assim muito bacana. Quando eu comecei com isso aqui, eu não acreditei que eu ia chegar até aqui. Já são 3 anos e meio. Amém. Né? Até eu falo assim, a inspiração do Romulo, né? Que ele começou com o podcast da igreja lá. Eu comecei a ver, gostei. Aí comecei a acompanhar uns podcasts também e falei, vamos fazer. Aí acabou dando certo, chegamos até aqui, graças a Deus. Amém. Gente, um abraço para vocês todos aí, né?